Bem-vindos a mais uma conversa semanal dos Physiominds para melhorar e expandir o gênio que há em ti. Mais uma vez surgiram algumas mensagens a pedirem-nos mais informações, e isto pegando um bocadinho nos temas que já foram abordados nos vídeos anteriores, sobre estratégias de negociação. E realmente nós estivemos a pensar um bocadinho sobre isso e faz todo o sentido. Nós estávamos a falar sobre é preciso termos sede, preciso o nome da empresa, e realmente para isto e começarmos a ter pessoas a trabalhar é preciso também sabermos negociar para que consigamos atingir mais rapidamente o sucesso. Portanto, Celso, Obrigado. Obrigado mais uma vez por estares aqui. Obrigado. Queria que nos falasses então e que nos ajudasses aqui um bocadinho sobre este tema. Ok, viva. Eu acho que este tema é muito importante, a negociação, porque na vida tudo é negociação. Todos os momentos que estamos a lidar e interagir, a probabilidade de haver uma negociação é altíssima. Nos negócios não há verdades absolutas. E como não há verdades absolutas, quer dizer que tudo é negociável. Eu costumo dizer que, tirando a honestidade, tudo é negociável. Porque no negócio há uma questão imprescindível, que não pode ser questionável nem negociável, que é a questão da honestidade, e isso é uma mensagem que deve ser passada logo para a cultura da empresa. Os valores da empresa, o primeiro deve ser a honestidade. Mas isso é uma questão essencial, é uma questão fundamental de cultura de cada empresa, mas depois tudo tem que ser negociável. Negociável com os fornecedores, negociável com as autoridades, negociável com os parceiros, negociável com os sócios, negociável com todos os stakeholders da empresa, com todos os parceiros da empresa. E a primeira atitude e comportamento que deves ter é de uma grande autoestima tua. Porquê? Porque ninguém gosta de negociar com fracassados, ninguém gosta de negociar com ideias que falharam, ninguém gosta de negociar com indecisos, ninguém gosta de negociar com pessoas que não estão convictas daquilo que querem. Por isso, a primeira atitude tua e pessoal, antes de começar numa negociação, é tu acreditares verdadeiramente naquilo que vais negociar. E acreditares muito no teu negócio, muito no potencial da tua empresa, porque se isso não passar para o outro lado, ninguém vai ceder. Isto é, tu tens que te apresentar como senhor e dono de uma grande ideia, senhor e dono de um desenvolvimento que vais acreditar que vais conseguir, e tu próprio acreditas nisso. Porque quem não tiver esta presença, esta capacidade de acreditar no seu negócio, é logo uma grande possibilidade de correr mal qualquer negociação. Essa é a primeira. A segunda, e esta aqui é sagrada, é saber escutar. Nós temos uma certa ansiedade por falar muito, e quando vamos negociar, como levamos tudo que já pensamos, escutamos pouco o que outra pessoa tem a dizer. Terceira, não imaginar que sabemos o que o outro está a pensar. É frequente numa negociação, imaginemos, vais negociar um espaço e tem no jornal, num sítio, num site, diz 400 euros, 70 metros quadrados, 400 euros por mês. Tu pensas logo, pede 400, vou oferecer menos, o gajo pede 400, se eu oferecer 300, o gajo vai dizer 350 e eu já ganho 50 euros por mês. Fazemos isto com muita naturalidade, fazemos em nossa cabeça. Porquê é que há de ser assim? Primeiro nós não sabemos nunca a necessidade do outro, não sabemos nunca a disposição do outro, mas tentamos adivinhar. Isto que é que dá origem? É que se faça muitas vezes péssimos negócios para o nosso lado, convencidíssimos que estamos a fazer um bom negócio, quando a outra pessoa estava disposta a ceder muito mais. Te leva à quarta questão, que é, numa negociação, nunca sejas o primeiro a falar, nunca sejas o primeiro a dar um valor. É conhecidíssimos casos célebres de pessoas que pediam 500, a outra oferecia 300 e o outro disse só se for 350 quando estava disposto a aceitar 250.
Porquê? Porque foste tu o primeiro a dizer. Quando tu falas, já estabeleces o mínimo para ti. Já sabes que ele não vai aceitar o mínimo que tu disseste. Ou uma pessoa muito desesperada e não é negociante do outro lado, quando alguém diz que é 500 e tu dizes só podes dar 300, já estabeleceste uma coisa. É que 300 já estás disposto a dar. Mas nunca criaste a condição que ele pudesse dizer que 275 também podia ser bom para ele. Por isso, acreditar muito no teu negócio, na tua capacidade de fazer coisas bem feitas e acreditares nisso, não falares em primeiro, escutares bem o que a outra pessoa tem a dizer e depois estudar também cada situação antes de chegar em concreto. Isto é, vamos pensar na questão do arrendamento do espaço. Normalmente é a primeira negociação que alguém de fisioterapia quer montar um gabinete, se não tem nada em casa, ou não tem nada de família, ou não tem nada conhecido, é arranjar um espaço e arrendar esse espaço. Para quem tem poucos recursos, o ideal é quem seja dono de espaço seja sócio. Porque aí é logo começar por, primeiro, teres alguém que está do teu lado, que quer o sucesso do negócio e que tu vais falar de uma maneira completamente diferente. Logo que nos temos perante o caso daquela pessoa que não consegue arrendar aquilo a ninguém e quer ver e que não tenha as vistas suficientes de empresário para perceber que não interessa, não é por ali que vai ganhar dinheiro, mas é pelo resultado do negócio que vai ganhar dinheiro. Também é esses casos, mas vamos pensar que é um sócio com uma visão empresarial e que está ali para que o contributo dele seja o espaço. Exato. E isso representa na cota da empresa 20%. E durante os primeiros 3 anos não paga renda a ninguém. Não há renda, mas já fica acordado que a partir do 4º ano é X. Convém nada ficar numa negociação em aberto. Uma negociação em aberto pode correr sempre mal. Pode correr bem, mas a probabilidade de correr mal é muito grande. Por isso, não deixar tudo fechado. Primeiro, mas vamos pensar que não conseguimos arranjar um sócio, temos mesmo que arranjar um espaço, queremos abrir e vamos ver, passamos na rua e sabemos que vimos já quando fizemos o nosso estudo de viabilidade económica e financeira, tínhamos a idealização daquilo que é o local, location, o local ideal. Apaixonamos por um local, queremos aquele local e vamos falar com o proprietário do local. Muitas vezes há um mito que falar com uma imobiliária é errado, porque a imobiliária vai ganhar e porque a imobiliária também vai ganhar e por isso a pessoa tem que levar mais caro. Eu não concordo. Eu acho que a imobiliária pode ser um grande aliado. Basta ver o outro lado, que é a imobiliária. Se não arrendar, também não ganha nada. Por isso, ele vai-te fazer todo o esforço para que haja um acordo das duas partes, que tu sozinho provavelmente não terias poder. Segundo, vai-te dar alternativas e dar uma visão, se calhar, de espaços que tu não conheces, mas que estão disponíveis para alugar, mas só eles é que sabem. Imagina, tu queres abrir na rua Serpa Pinto. Na rua Serpa Pinto, se há um local, tu estás apaixonadíssimo, mas não sabes que 2 números a seguir, daí a 2 meses, aquele espaço vai estar liberto porque já aquela imobiliária sabe, porque já lhe pediram para alugar aquele espaço. Muitas vezes não está anunciado. Por isso, eu, ao contrário do que muita gente pensa, eu acho que termos uma imobiliária facilita-nos várias coisas. Primeiro, tem minutas de contratos já bem definidas e bem validadas, para tu não estás a discutir, depois contratares um advogado ou pedires a alguém para fazer um minuto de contrato, ou estás dependente da minuta do contrato do proprietário. Isso é importante. Segundo, vais ter acesso a mais alternativas que muitas vezes tu sozinho não tinhas capacidade de descobrir, nem tinhas capacidade de ter conhecimento. Terceiro, essa pessoa, a imobiliária, vai também pressionar e ajudar-te a que a outra pessoa baixe. Porquê? Porque tu estás sempre tu tens sempre o poder de dizer que não. Tu tens sempre o poder de dizer que não. E o outro lado também tem sempre o poder de dizer que não. Mas se para haver negócio e para a imobiliária faturar, tem que fechar o negócio. E a melhor maneira de fechar o negócio é que a pessoa que vai arrendar baixe para tu fazeres o negócio. A experiência diz-me que, ao contrário do que eu pensei durante muitos anos, é melhor teres uma imobiliária como parceiro do que não teres. Porque até no futuro, quando aparecer um espaço muito bom, ele pode vir falar primeiro contigo. E dizer, olha, aquele espaço ali vai ficar livre, não estás interessado por ti. Se tivesse uma boa experiência com essa imobiliária, isso aconteceu muitas vezes em lojas, que é,
serem as próprias imobiliárias a virem-me avisar, antes de que alguém saiba, de espaços muito bons para arrendar, que só acontece se tu tiveres uma boa experiência anterior com essa pessoa. Assim como quem diz de espaço diz mesmo de negócios. Que é, olha, está ali um tipo que tem um gabinete de fisioterapia, vai-se reformar, opá, não estás interessado? E isto é alargar a tua network nesta área. E, acredita, essas pessoas imobiliárias têm todo o interesse que tu faças o negócio, porque eles ganham em função, uma porcentagem em função do fecho do negócio. Se não arrendares, eles não vão ganhar nada. Por isso, tens sempre o queijo e a faca na mão, mas tens alguém que te está a ajudar. Isto um bocadinho à imagem daquilo que também já falámos numa outra conversa em termos de parceiros. Exatamente. Ou seja, lá está, Exatamente. Abrir os horizontes, não é? Porque o parceiro, como tu próprio estavas a dizer, pode ser o proprietário da loja, não é? Exatamente. E às vezes nós nem sequer pensamos nisso. Eu abri uma loja em Maputo, por acaso, em Moçambique, num centro comercial que lá havia na altura, porque quem me tinha arranjado a primeira loja sabia que aquela loja ia ficar vaga e falou comigo primeiro e negociou com o proprietário do shopping aquela loja para mim. E ele sabia quanto é que o proprietário anterior estava a pagar, porque tinha sido ele também a fazer o contrato. Exato. Isto é, se houver uma parceria verdadeira, isto é bom para as duas partes. Imagina tu, numa rede de supermercados, como o Continente, ou o Pingo Doce, ou o Lidl, ou o Aldi, que tem centenas de lojas, o que isto pode ser bom para uma imobiliária. Porque cada loja, cada terreno que vende, à nossa medida e à nossa dimensão, é a mesma coisa para quem começa. Antes da Lidl ter milhares de lojas, teve uma. Antes do Continente ter os Continentes, os modelos dessa loja, teve o Continente de Matosinhos, teve um. Isto é, há sempre um primeiro passo. E houve um momento em que tudo correu bem. E é essa conjugação que nós queremos. Isto tudo só para começarmos e dizermos que muitas vezes a negociação é nós com o dono da imobiliária, com o vendedor da imobiliária e não com o proprietário. Porque nós temos que convencer o tipo que vai falar com o proprietário. Exato. Das condições ideais para nós. Que são as condições ideais para ele, porque é nessa altura que ele recebe. Há muitas vezes, nada garante que se falarmos com o proprietário é melhor. Porquê? Porque muitas vezes criam-se ali bloqueios. Numa negociação, muitas vezes a relação final entre a pessoa que vai pagar e a que vai receber deve ser feita quando a situação de negociação deve estar quase a ser fechada. Por isso, é bom que seja alguém autorizado, um mediador, claro, a tratar por ti, porque tu até podes exagerar mais nos teus pedidos, porque sabes que é um processo de negociação, mas não vais ser tu a dar a cara, nem te vais comprometer logo com o proprietário. E o mediador também muitas vezes tem relações com o proprietário preferenciais. E, quando uma imobiliária te leva para tu arrendares um espaço, também está a dar a cara dele, por isso já há ali uma legitimação do teu negócio. Bom, vamos aos valores, que é o importante. Exato. Os valores e os prazos, muitas vezes não é só os valores, muitas vezes é os prazos. Primeiro, partindo do princípio que tudo é negociável, nunca devemos aceitar um valor que nos é pedido inicial. Não porque isso não seja certo, ou porque... Não, porque a praxis diz-nos que se alguém pede 1000, está disposto a receber menos. E os negócios fazem-se de partes, não é? O lucro é o resultado do que tu conseguiste poupar, ou rentabilizar, ou otimizar nas partes todas. E a renda, que é um custo fixo, é muito importante, porque tu faturas ou não faturas, vais ter que pagar. Não é um custo variável, que não é um consumível, só se gosto. Não, é uma coisa que tens de pagar, por isso é muito importante que seja bem negociado. Primeira questão, nunca começar a pagar enquanto se está a fazer obras. Nunca. Porque o negócio começa logo mal, começas logo a investir e ainda não sabes quando vais abrir. Por isso, uma das regras má, e uma má opção, é começar a pagar quando abres o estabelecimento. E vou dizer porque é que é mau. Mas nunca fazer um contrato em que se pague a partir do momento em que se fecha o contrato. Pôr logo uma cláusula, na pior das hipóteses, quando se abrir. Segundo, se tiver que fazer obras de beneficiação no espaço, fazer com que esse valor seja o valor das obras validado também pelo proprietário, para poderes abater depois nas rendas. Isto é, se vais criar benfeitorias naquele espaço, que vão ficar depois para a pessoa que vai ficar com o espaço, fazer com que essas obras depois sejam diluídas nas rendas que vais pagar. Isso é muito importante, porque às vezes tu chegas a um espaço em bruto, sem teto, sem piso, sem divisórias nenhumas, e vais criar ali uns gabinetes,
Quando saís não vais deitar aquilo abaixo. Já está criado as coisas. O valor é completamente diferente. Não faz sentido que sejas tu a criar esse valor e depois essa pessoa venha a beneficiar no futuro dele. Por isso, é normal, quem diz isso diz, por exemplo, o ar-condicionado. O ar-condicionado, que é um investimento que demora tempo a pôr, estrutural, caro, é importante que a pessoa que depois se beneficia no fim também o pague. Porque senão tu podes levar, mas também não te ganha muito levar, porque não vai servir no sítio que vais ficar, o trabalho de desmontar e tornar a montar, também serve à pessoa que o montou que possa abater. Por isso, não assinar nada que se começa a pagar logo, na pior das hipóteses, quando abrir, e se tiver que haver obras estruturais, que o espaço fique bastante melhorado, não é fazer as obras e depois dizer que vai apresentar isso para debater nas... Não, é negociar logo o valor, que é pedir orçamento e dizer, isto vai custar 50 mil euros, estas obras. Isto vamos ter que abater nas vendas, porque isto depois vai ficar para si. Tenho um compromisso que eu, quando um dia sair daqui, no fim do contrato, não vou entregar isto em condições, e o normal que ele diga é, não vai abater todo nas rendas, vamos diluir também isto no prazo. É normal, mas é irrelevante. O pior mesmo é fazer obras e não ganhar nada com isso. Pois. Terceira questão, e relativamente aos prazos. O ideal é que, fechado o valor que se vai pagar de renda, se consiga descontos nos primeiros tempos. Isto é, quando uma coisa que acontece muitas vezes no retalho moderno, que é, a pessoa pede, imagina, 5 mil euros de renda, fecha-se por 3.500, está fechado o valor, 3.500. Está bem, 3.500, mas não vamos pagar a renda enquanto estamos a fazer as obras. Isto está previsto abrir no dia 1 de janeiro, começamos a pagar dia. E no primeiro ano, ou nos primeiros, depois pede-se muito para ter menos, primeiro ano vamos pagar 50%. Este valor é para ser efetivo a partir do segundo ano. Nós vamos pagar esta renda, mas no primeiro ano vamos ter que ter aqui um desconto. Sim. A pessoa não vai aceitar logo, vai achar que um ano é muito tempo, vai achar que 50% é muito, mas tudo que ganharmos aqui é ganho. Por isso, é muito importante que quando estejamos a negociar isto, a gente tenha um plano B. Qual é o plano B? Uma das coisas piores que a gente pode ter é quando estamos a negociar um espaço não termos mais nenhuma alternativa. Ou vamos para ali ou não abrimos o negócio. Isso é péssimo, porque estamos numa posição de uma inferioridade terrível. Porque nunca podemos dizer, olha, o senhor tem uma semana para pensar, porque tem outro local, provavelmente vou ter que optar por ele. E damos esse espaço para que a pessoa possa, mesmo se precisar, não nos dá podemos sempre fazer algum bluff, não é? Não é bluff. Isso também acaba por ser uma estratégia. Não é bluff. O problema é ser mesmo bluff. Não, é que temos mesmo que ter outro espaço. É sempre bom ter várias alternativas, mesmo até para nos defendermos de um concorrente nosso ou de outro negócio qualquer que ir para aquele espaço, e porque temos que preparar-nos para isso. Porque se o espaço é bom para nós, provavelmente também é bom para outros. Por isso tem que haver este equilíbrio também, porque o outro lado também está a negociar e pode estar a negociar também com outros. Por isso é sempre bom não estarmos fechados só num lugar. Depois, que valor dar? Imagina que pedem 1.000. Voltando ao conselho inicial que eu dei, a conversa é sempre, estamos a iniciar um negócio, acreditamos muito nele, já temos experiência nesta área, mas neste local em concreto não sabemos o desenvolvimento desse negócio. Precisamos da sua ajuda para que a gente não venha para aqui 1 mês, 2 meses, 1 ano, fique aqui muitos anos. Quanto é que nos pode baixar? Quanto é que nos pode... Obrigar sempre outra pessoa a dizer um valor. A partir daquele valor, nós ainda não temos nenhum compromisso. Mas ele também já tem um que já nos ganhou. Nós devemos evitar sempre sermos nós a dar um valor. Mas vai haver casos em que vai ter que ser. Por isso é que é importante ter alternativas. Que é para percebermos onde é que podemos ali, até onde é que podemos ir. E depois, nunca nos querer pôr na cabeça do outro. Que é, se ele pede 1.000, menos de 900, 850, ele nunca vai aceitar. Não. Diz 750, diz 700. Não sabes qual é a necessidade dele. Está provado, por experiências científicas de negociação, de que o pior defeito que pode haver numa negociação é tu achares que sabes o que é que o outro quer. Há casos evidentes, por exemplo, de pessoas que querem vender coisas que estão em partilhas. Nós não sabemos porquê. Às vezes estão desesperados, precisam de dinheiro. E às vezes por metade do preço aceitam. Mas nós achamos que não. Achamos que se o gajo pede 1 milhão, o gajo vai bater 100 mil, vai pedir 900, se o gajo aceitar é bom. Por 500 ele já vendeu. Há muitos casos estudados. Por isso, não ter medo
E não é ser ridículo de oferecer 600 quando vão pedir. Não é ser ridículo. É dizer, se ele achar para nós ser uma cara de muito espanto e a gente quiser mesmo local, não, estou a dizer isto no primeiro ano. Depois estamos dispostos no segundo até subir um valor e já acordar um valor para o segundo ano. Nas lojas, nos shoppings, assim acontece. Primeiro começa-se a pagar quando se abre, há um desconto, acerta-se um valor, imagina 1000 euros, acerta-se um desconto no primeiro ano, 50% de desconto, no segundo ano 30%, no terceiro ano 10% e ao quarto ano vai-se pagar o valor com as atualizações ao quarto ano. Isto é banal. Por isso, depende também com quem estamos a falar, da necessidade, mas nunca ter medo de parecer ridículo. Porque é ridículo só na nossa cabeça. Claro. No nosso negócio é excelente. Se é excelente no nosso negócio, é isso que temos que fazer. Por isso, é o conselho que eu dou, é não ser o primeiro a falar e nunca se pôr a achar que sabe o que é que o outro vai fazer. São 2 erros. Para terminar, na negociação, achar que nós somos pequenos e o outro é grande, e isso há uma diferença de poder muito grande e ele vai ter sempre o poder de decidir e nós nunca não. Há um caso estudado nos cursos de negociação que é o caso da independência de Timor. Timor, que é um bocadinho de uma ilha pequenino, no meio de centenas de ilhas, que é a Indonésia, o maior país do mundo, e de repente armou-se uma confusão e aquele país conseguiu ser independente. Como é que é possível? Um país tão pequenino, com centenas de milhares de habitantes, sem riqueza nenhuma, sem instituições, conseguir, no meio de centenas de ilhas, que é a Indonésia, com milhões de habitantes, tornar-se independente. Tinha tudo para não ser. Por isso, isto é um exemplo nas relações internacionais de negociação, quando um país pequeno, que parece que tem tudo para perder, de repente, torna-se independente e ninguém percebe muito bem porquê. Porquê? Porque nunca dominamos todos os fatores, achamos que dominamos, mas havia coisas naquele país, naquele contexto, naquele momento, internacionalmente, havia pressões que a Indonésia estava a ter, que nós não sabíamos, mas que fizeram com que a Indonésia preferisse dar a independência a Timor quando tinha tudo para não dar, e de repente aquele Estado torna-se independência. É um bocado como o nosso negócio, que está a começar, que é pequenino, no meio de poderosos, mas nós é que temos de ter convicção da nossa vontade, e muitas vezes também não sabemos as pressões que o outro lado está a ter, que de repente parece que nos estão a fazer um favor, não estão a fazer favor nenhum, é os interesses deles. E é um caso de um exemplo internacional, de uma negociação que aconteceu, que tornou um país independente, quando esse próprio país que estava a dominar, que é a Indonésia, perdeu lá vidas, perdeu lá anos, perdeu tudo, até parece que perdeu a face perante o mundo, e de repente concedeu a independência. Isto é um bocado para não nos intimidarmos quando o outro lado, o caso agora da Rússia e da Ucrânia, à primeira vista, se estivéssemos a especular, esta guerra vai acontecer, pelo histórico do poderio do exército russo, pelo histórico do treino daqueles militares teóricos e todo o nuclear e tudo mais, daria a ideia que a esta hora já estavam em Kiev, com o governo próprio, a fazer uns passeiozinhos ali, uns desfiles militares. Por isso, o que era o senso comum de 90% das pessoas no mundo, afinal não se verificou. Rabinho entre as pernas e estamos a ir para casa. Isto para dizer o quê? Nem tudo que nos parece, e a gente está na cabeça dos outros, vai acontecer como a gente está a prever. Por isso, não falar primeiro, não querer pensar pelos outros e muita autoconfiança, porque vai-se notar muito, se tu não tiveres autoconfiança, o outro vai saltar logo para cima. Quando estivermos a perceber que aquilo é um caminho que não nos leva a lado nenhum e não nos interessa, não vale a pena perder tempo. Para terminar, nunca ter medo de ter uma imobiliária a intermediar. Porque eles vão também ter interesse em fechar o negócio, e ao terem interesse em fechar o negócio, também podem defender os teus interesses, porque se tu não concordares, eles também não vão ganhar nada. Ok, muito bem.